Acho que isso para o consumidor também não é o melhor, e nem mesmo para o influenciador. Eu acho que partilhar, fazer partilhas remuneradas, fazer parcerias, assinaladas como tal, e assinalar, eu acho que muitos influenciadores no início achavam que isso podia ser mau, mas eu acho que não, eu acho que isso só fortalece mais a confiança. Eu acho que o caminho é assinalar-se, e a regulamentação cá em Portugal eu acho que não está muito evoluída nesse sentido. Olá a todos e bem-vindos ao DECPod, um podcast da DECO. A nossa convidada de hoje é movida pela descoberta do mundo e pela vontade de escrever. Viveu durante 4 anos no Rio de Janeiro, cidade onde assumidamente muito se divertiu, aprendeu a andar de skate e deu os primeiros passos no trabalho que atualmente desenvolve nas redes sociais. Mãe de 2 meninas e que também se dedica à leitura e à escrita de crónicas e de livros. O meu nome é Mariana Almeida, tenho comigo o André Regueiro e vamos conversar com a Madalena Sá Fernandes. Olá Madalena, bem-vinda. Olá Mariana, olá André, Olá, obrigada pelo Madalena. convite. Nós é que agradecemos a tua disponibilidade para vires aqui connosco conversar no nosso DECPod. E começava precisamente por uma pergunta que está relacionada com um dos teus trabalhos atuais. És produtora de conteúdos digitais e também influencer, e pergunto se antes já eras também uma consumidora do online. Sim, eu acho que hoje em dia somos todos, não é? Consumidores do online, do digital, sobretudo consumidores da informação, que eu acho que é o que está mais veemente hoje em dia, esse consumo de informação constante com o qual somos deparados e até se calhar quase bombardeados. E era assim, usava já muito o digital e acho que essa é, em termos de consumo, não é? Que é a área com a qual vocês trabalham, eu acho que o grande assunto é precisamente esse consumo de informação e o consumo de publicidade com o qual somos deparados a todo dia, a toda a hora. E no caso da publicidade, eu acho que é uma constante tentação à qual estamos sempre a ser submetidos. E acho que é um grande desafio o de resistir a essa tentação, não é? Porque ao mesmo tempo que há cada vez mais informação e cada vez mais anúncios a chegarem-nos constantemente através dos telemóveis, onde cada vez mais passamos o nosso tempo, ao mesmo tempo que há isso, há uma necessidade de consumirmos cada vez menos pelo bem do planeta, ou se não menos, com menor impacto, não é? Então acho que é um grande desafio e acho que esta nossa presença cada vez mais ativa no digital tem esse lado de estarmos a ser bombardeados com informação, mas acho que também nos está se calhar a aprimorar um bocado o olhar e a tornar-nos consumidores mais conscientes. Eu acho que sim, eu acho que... E relativamente a isso, Madalena, e tocaste num assunto muito, muito interessante, que é, de facto, esta publicidade que nos chega, não é? Como tu dizes, e bem, está sempre presente aqui. Tu achas que as pessoas têm noção efetiva do que é que isso representa? Ou seja, da recolha de dados que muitas vezes isso representa, do que isso implica? Tu achas que há já um sentimento generalizado? Porque nós falamos daquela questão da publicidade personalizada, não é? Daquilo, nós sabemos exatamente, quer dizer... Há alguém que sabe exatamente aquilo que nós gostamos e às vezes esse impacto não sabemos até que ponto é que realmente as pessoas têm noção disto. Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião é que eu acho que cada vez mais têm noção, ainda bem, mas ainda estamos longe de a ter por completo, mas eu acho que o caminho aí eu tenho sempre um ponto de vista um bocadinho mais otimista, que é, eu acho que as redes sociais e o digital, evidentemente há um perigo aqui, não é? Eu acho que isso é evidente, mas ao mesmo tempo, o que é que eu sinto? Eu sinto que nós estamos a ficar tão habituados, não digo que é bom estarmos habituados a isso, mas nós estamos a ficar tão habituados que a exigência e a nossa necessidade de ter um foco maior também aumentou muito. E eu acho também que há uma coisa que tem a ver e que as redes sociais, portanto, têm esse lado, não é? De muita informação, muita publicidade o tempo inteiro. Mas eu acho que também é nas redes sociais que se pode ter essa conversa, precisamente sobre isso. Então, eu acho que uma maneira de resolver aqui esse assunto seria trazer, e eu acho que isso é o que tem vindo a acontecer e cada vez mais, a conversa sobre isso para as redes sociais e para os podcasts, como vocês estão a fazer aqui. Então, eu acho que a solução acaba por ser o próprio mal, no sentido em que é nessa plataforma, eu acho que é nessa plataforma que se deve falar sobre isso. E na questão do consumo mesmo, ou seja,
eu tenho notado, eu não sei se vocês têm notado também, mas eu tenho notado imenso que cada vez mais fala da questão do consumo consciente. Então, ok, nós podemos estar num feed em que estamos em que há inteligência artificial e algoritmos que sabem exatamente os nossos gostos, e que é uma tentação, não é? Porque eu acho que nunca consumir foi tão fácil, tão rápido e tão in your face, não é? Tão ali. Mas ao mesmo tempo, alternado com isso, podem estar pessoas, influenciadores ou não, a ter essa conversa sobre o consumo consciente e sobre a importância de reduzir o impacto negativo do consumo e sobre... Então eu acho que as pessoas estão sim mais informadas e a tendência é ficarem cada vez mais, eu noto isso. E eu acho que o consumidor está... Interessante, Madalena, essa tua perspectiva do consumo consciente, do sustentável e da forma como, através de pessoas como tu, que têm acesso, através dos seus seguidores, a um conjunto elevadíssimo de consumidores, pode também contribuir para essa formação dos consumidores. E isso leva-me aqui a uma outra questão, que é a forma simples, leve, que tu consegues transmitir as tuas mensagens, isso vindo de uma pessoa licenciada em literatura, habituada a ler e estudar obras mais complexas, mas depois com uma facilidade enorme de transmitir e de comunicar pelas vias digitais de uma forma tão assertiva. E como é que tu fazes esse teu trabalho de digamos assim, de simplificar conteúdos muito, muito ricos, digamos assim? Olha, obrigada, eu vejo isso como um elogio. Sim, mas porquê é que eu vejo como um elogio? Porque eu, pronto, quando estudei literatura e na universidade havia, e acho que há em roda da literatura, uma solenidade e uma poeira e eu acho que isso é uma barreira gigante em relação à literatura que eu adorava quebrar de alguma maneira, ou contribuir para quebrar, mas contribuir para isso e eu acho que o que fez isso no meu caso foi o Brasil, foi ter ido para o Brasil e ter chegado lá. Eu vinha de literatura, tinha os professores, era tudo uma coisa solene, distante, mas mesmo não só na universidade, na qual estudei literatura, mas mesmo na escola, eu acho que se devia mudar um bocadinho a maneira como é apresentada a literatura aos miúdos, porque a menos que se tenha uma grande paixão, como era o meu caso, eu acho que os miúdos, o que sentem em relação aos livros e à literatura é que é uma seca, muitas vezes, pela maneira como lhes é apresentado. É um miúdo de 10 anos e põe-lhe o Primo Basílio ou uma coisa assim. E claro que vai criar ali uma resistência, não é? Uma resistência. E eu vejo muito isso, quando não há nada disso. E eu quando cheguei ao Brasil, o que mais me fascinou no Rio de Janeiro, em particular, foi precisamente esse pé no chão, eles mostraram que a literatura pode ser como a música, não? Pode ser uma coisa completamente... a simplicidade às vezes é o mais difícil e às vezes é o caminho, e na literatura também. E aí eu acho que o género que mais me fez perceber isso foi precisamente a crónica. Quando eu chego ao Brasil e conheci os cronistas de lá, o Ruben Braga, o Paulo Mendes Campos, que eles mostraram que a literatura pode ser quase uma conversa num boteco, não é? Como eles têm. Sim, isso é maravilhoso. Eu acho que os brasileiros, nesse sentido, estão um bocadinho mais à frente, no sentido de chamar todo tipo de pessoas para a literatura. Eu acho que esse é o poder verdadeiramente da literatura, porque nós vivemos todos na realidade. Nós temos Instagram, nós temos a máquina do café encrava, o carro não tem gasolina, e trazer esse tipo de coisas para a literatura às vezes tem imensa beleza, e o Brasil ensinou-me isso. E tu acabas por fazer um bocadinho isso, não é? Também nas tuas crónicas, acabas por trazer um bocadinho esse espírito, sim, não é? E também, e apontar já de seguida isto, tu tentas, através desta tua influência que tens nas redes sociais, tu tentas trazer também isso, ou seja, tentas trazer os consumidores para consumirem mais literatura, nem que seja de uma forma, não é? Exatamente mais adequada, mais simples, mais pé no chão, como disse. Exatamente, eu adorava, eu comecei mais recentemente a unir as duas coisas, porque por preconceito eu não as unia, eu achava que tinham de ser universos completamente distantes, e aí o Brasil e a crónica ajudou-me a perceber que não tem de ser, isso é preconceito da nossa cabeça, não é para uma pessoa ter Instagram que não pode ler um livro, pelo contrário. Sim. E eu acho mesmo que o que acontece em relação ao consumo de literatura, não é? É precisamente essa distância que faz com que muita gente nem sequer se aproxime do livro, porque não está no seu dia-a-dia.
uma coisa que me entristece um bocadinho, para além disso que eu falei na escola, eu achar que se calhar se podia haver uma maneira de pôr os miúdos a gostar mais de ler, se calhar com umas coisas, se calhar, não sei, com um Bukowski ou com uma coisa assim mais divertida. Para além disso, eu acho também que faz muita falta as livrarias. Agora na pandemia foi muito triste o que aconteceu das livrarias todas fechadas. Eu acho que faz falta o livreiro, aquela pessoa que nós vamos à livraria e nos diz, olha, para ti o que é que tu gostas? Certo, e nós dizemos o que é que gostamos e ele diz, para ti é este livro. Eu sinto muita falta disso, do contacto cara a cara. E o online é maravilhoso, mas eu acho que o futuro está na livraria, na pequena livraria de bairro, na livraria na pessoa que já nos conhece e que sabe o que é que nós vamos gostar. E principalmente para quem nunca leu. Por exemplo, eu acho que uma coisa, isto é uma teoria, mas eu acho que uma coisa que impede imensas pessoas de chegar aos livros é os tops. Top 10, best-seller, não sei o quê. Porque eu acho que o que é que acontece? Uma pessoa que nunca leu nada, que não tem contacto, que não tem a sorte ou o privilégio, como eu tive de ter pessoas à minha roda que toda a gente lia e me punha em acesso aos livros e que me cultivou esse amor. Uma pessoa que quer ler, mas que não sabe por onde começar. Muitas vezes vai aos tops. E o que é que está nos tops? Está livros de empreendedorismo, está autoajuda. Com todo o respeito por esses géneros, eu acho que se calhar uma pessoa que está a trabalhar 12 horas por dia e que quer entrar no mundo dos livros, porque já ouviu dizer que é bom, e pega num livro, é um livro de empreendedorismo, 10 passos para se tornar um líder, ou uma coisa assim, a pessoa acha aquilo uma seca, e eu percebo isso. A pessoa pensa assim, então isto é que é livros, então não quero ler. Mas porque não retira da realidade, não é? Aquilo no fundo é o continuar do dia a dia dele. Exatamente, porque o Fernando Pessoa até tem essa frase, não é? Que a literatura é a forma mais agradável de escapar à vida, não é? Certo. Aliás, de ignorar a vida. E a pessoa quer ir ignorar a vida e tem ali um livro sobre a vida dela, ou sobre como fazer melhor, mais resultados. Então, eu acho que a pessoa desiste logo aí. E faz falta aquela pessoa que nos indique o livro. E aí, eu acho que as redes sociais podem ajudar muito, não é? E aí eu comecei agora recentemente, que é fazer mais posts sobre livros, indicar livros. Acho que faz falta isso. Olha, super interessante, desculpa André interromper-te, mas eu acho que é super interessante que de facto nós estávamos há bocadinho a falar da questão da publicidade personalizada e dos riscos relativamente aos dados, mas de facto esta parte da personalização, e agora estamos a falar de humanos, não é? É bastante importante e as pessoas precisam. Eu vou-te dizer, essa questão que tu abordaste é que eu acho super interessante. Acontece muitas vezes, acontece nos meus amigos, acontece comigo, habituada muitas vezes a ler livros técnicos, quero efetivamente recorrer a outras questões e penso, mas o que é que eu vou seguir? Quer dizer, ando sempre a tentar que alguém que seja parecido comigo tente influenciar-me, não é? Nesse sentido. E portanto, lá está, é o ponto positivo que eu queria aqui destacar e que eu acho bastante interessante, que é, ainda que seja na via digital, ainda assim, se for verdadeiro e se for, digamos assim, verdadeiramente personalizado, de facto consegue-se fazer consegue-se atingir uma boa solução, e esta questão do livreiro eu acho, além deliciosa, super, super interessante. Obrigada. Eu ia precisamente agradecer essa tua partilha e essa tua visão sobre o que é literatura e que as pessoas tenham esse desafio e essa vontade de descobrir, porque de facto a literatura é muito mais do que aquilo que aparentemente nos fazem chegar. E acho engraçado que tu transmites de forma clara que a tua vivência, a tua experiência multicultural, porque também estiveste no Brasil, como já disseste, te ajudou a ver também, mesmo uma apaixonada como tu pela literatura, conseguiste ter uma outra visão e agora estás a passar isso a quem te segue. E não só relativamente a estas questões da literatura, mas também a publicidade que é feita nas redes sociais, certamente, até por tudo o que já nos disseste, também defines os teus próprios critérios para aceitar ou aceitar determinados produtos ou marcas com os quais trabalhas. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, o trabalho de influenciador, não é? No fundo. Sim, exatamente. Olha, eu, para já a palavra influenciador, não é, que é aquela palavra que eu acho que gera assim alguma controvérsia, até o Ricardo Araújo Pereira que diz que uma pessoa quando quer influenciar não vai dizer ao outro que o está a influenciar, não é? Portanto, logo aí a premissa está logo
é logo estranha, as pessoas estranham logo à partida, e o Oscar Wilde é que dizia que não há influências boas, não é? Não existe influência boa. Então o influenciador, aquele que foi assim designado, como eu e como tanta gente, parte logo desse preconceito e desse estranhamento que eu acho que se gera nas pessoas. O que eu acho que aconteceu é isto no meu caso começou no Brasil, comigo a partilhar o meu estilo de vida e o que eu fazia, e aos poucos as marcas, ainda tudo muito precoce e muito sem regulamentação e sem regras, digamos assim, começaram a fazer parcerias, e eu comecei a fazer parcerias com marcas, e eu acho que foi uma evolução que fez com que esta atividade, não é, de influenciadores digitais tivesse alguns problemas, porque o facto de não haver regulamentação fazia com que pessoas como eu e como tanta gente que estavam a dar dicas sobre a sua vida, não é? Normalmente, dicas genuínas, digamos assim, de repente uma marca entra ali e nós estamos a dar uma dica de uma marca e aquilo foi uma parceria ou foi um acordo, e eu acho que houve, e talvez ainda haja alguma falta de transparência para com o público. E eu confesso que não pensava muito nisso antes, por ser tudo tão novo. E mais recentemente, até mais depois de ter sido mãe, comecei a pensar um bocadinho mais sobre isto. E eu atualmente faço muito poucas parcerias com marcas, só faço quando sinto que faz sentido, e o sentido até pode ser monetário. Mas acho que é importante assinalar que assim que é uma parceria e que foi pago, porque senão eu acho que se gera essa confusão e essa falta de transparência. E acho que vocês, pronto, acho que isso para o consumidor também não é o melhor, e nem mesmo para o influenciador. Eu acho que partilhar, fazer partilhas remuneradas, fazer parcerias assinaladas como tal, e assinalar, eu acho que muitos influenciadores no início achavam que isso podia ser mau. Mas eu acho que não, eu acho que isso só fortalece mais a confiança. Eu acho que o caminho é assinalar-se, e a regulamentação cá em Portugal eu acho que não está muito evoluída nesse sentido. Sim, nós íamos exatamente falar sobre isso, ou seja, nós até temos a DECO, tem aquilo que se chama um observatório da publicidade. O que é que nós tentamos com este observatório? É tentar identificar publicidade que seja contraditória com aquilo que efetivamente vende, não é? Ou seja, que possa ser lesiva aqui dos consumidores. E a questão que te ia perguntar, mas acabaste já por responder, e que também é interessante, que é até que realmente a regulação aqui em Portugal relativamente à profissão de influenciador ainda não está muito sedimentada, não é? E portanto, se tu achavas que realmente haveria aqui esta oportunidade para se fazer um bocadinho mais a nível de regulação, e ouvir de uma influenciadora, não é? E desculpa o termo, mas não é ouvir de uma influenciadora essa necessidade é muito interessante, porque às vezes nós achamos que lá está este mercado, nós pensamos o consumidor quer regular, mas o intermediário, o agente económico, a marca não quer, mas cara até quer, para realmente criar esta confiança. Portanto, é aquilo que tu disseste. Eu iria acrescentar, para além de interessante, é tranquilizador. E muito bom ouvir isso, naturalmente. Sim, eu acho que é como eu disse, tanto o consumidor tem a ganhar, eu acho que realmente é super importante, e isto agora digo mesmo também eu como consumidora. Estou a seguir uma pessoa e acho que a transparência é fundamental, perceber aquilo é mesmo que a pessoa acha ou foi paga para aquilo, e acho que isso é importante, por mais que às vezes sejamos pagos e também achemos, e está tudo certo. Claro, e faz parte, mas o genuíno é importante em tudo, claro. Não é? Exatamente. E eu acho que... Sim, desculpa. Não, já ia para aqui devagar. Não tem mal, faz parte. Não, só ia falando um bocadinho neste assunto, falar que aqui também nas tuas crónicas, não é? Que escreves no Público, tu dás muito a tua opinião sobre as tuas experiências enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto cidadã, que é muito interessante. Tu achas que a atual sociedade que nós temos, que vive neste contexto, procura muito também estes conteúdos para servir um bocadinho de espelho daquilo que se sentem, não é? Eu acho que sim. Eu acho que isso, agora especificamente, na literatura no geral, não. A literatura, até aquilo do Flaubert, né, que Madame Bovary c'est moi, a Madame Bovary sou eu, diz ele, que é uma mulher, não tem nada a ver com ele, mas tem tudo a ver, não é? Então a literatura, por mais ficcionada que tenha, eu acho sempre que, obviamente, tem um bocado de nós lá. No caso da crónica, eu gosto muito desta autoficção, não é? Que é aquela... eu estou a falar do meu dia a dia e estou a falar de mim. Às vezes não é factual, porque uma crónica, isso depois há essa confusão, a crónica não tem que ser factual, não tem que dizer
Foi há 3 dias, pode ter sido há 7. Portanto, não tem que ser escrava dos factos. Mas, por outro lado, acho que tem muita verdade. E eu acho que é a verdade, a minha verdade, enquanto mãe de 2 filhas, enquanto profissional, enquanto pessoa confusa com o mundo, eu acho que se reflete nas outras pessoas. Então é essa sensação de espelho, que é uma das coisas que eu acho mais maravilhosas na literatura. Aliás, para mim, é o grande poder, não é? Que é o Nabokov, que diz que a literatura é o estremecimento da espinha dorsal. E tem que causar isso, a boa literatura. Agora não estou a dizer que a minha crónica é boa literatura, mas estou a dizer que estou a dizer que é essa identificação, não é? Sim. E esse tirar o pé do chão que é tão importante. E as crónicas, precisamente por serem mais acerca da realidade, nós percebemos que de facto podemos ver-nos na crónica de uma pessoa completamente diferente de nós, ou que afinal tem mais a ver connosco do que achávamos. E eu acho que isso, agora eu estou sempre a voltar à literatura, mas a empatia, eu acho que a literatura ensina muito a empatia precisamente por isso. Nós percebemos, espera aí, então, mas esta freira do século XIII, um homem de 50 anos português pode-se ver numa freira do século XIII e nos seus mesmos dramas, não é? Então é essa empatia, esse espelho que nós podemos ver com pessoas e histórias tão diferentes, e eu acho que faz muita falta, e cada vez mais falta a empatia no mundo. Daí esta minha está sempre a ser, digamos, influenciadora dos livros. E olha, agradecemos imenso esse teu trabalho. E Madalena, essa tua paixão que também tem sido bem retratada nesta nossa conversa, pelos livros e pela literatura, gostava de perceber se esta transformação que atualmente vivemos, do consumo de informação, do formato de papel, que eu diria que começa a ficar muito esquecido e um bocadinho para trás, para dar lugar ao digital. Como é que encaras esta transição? Será que vamos mesmo deixar de ter livros para ler? Sim, eu gosto muito do livro como objeto. O livro, as páginas, o tocar, o cheirar, isso é uma coisa, acho que é de uma geração, da minha e das anteriores, mas as histórias sobrevivem, não é? A história a tradição oral já existe desde que nós existimos, não é? E as histórias antigamente eram contadas à volta de fogueiras, foram musicadas, eram contadas em música. Então acho que a história nunca vai desaparecer, porque desaparecerá quando nós desaparecermos enquanto seres humanos, e mesmo as redes sociais são outro tipo de narrativas, não tem a ver com a literatura, mas são narrativas. Portanto, nós somos muito... está intrínseca à nossa natureza a narrativa e a história. Se o livro como objeto desaparecer, que há uma tendência que indica que sim, subsiste a história de outra forma. Eu acho que mesmo a própria literatura, porque vê-se um aumento no consumo dos e-books, não é? E dos livros eletrónicos. Eu, pessoalmente, sou muito mais adepta do livro, mas pronto, não posso estar a pôr a minha posição aqui nisto. Isto é uma coisa que eu acho que é uma tendência. A tua opinião, naturalmente. Sim, exato, mas eu acho que a literatura não vai desaparecer, desaparecerá quando desaparecerem os humanos. Não, isso é indiscutível, mas de facto esta transformação digital é importante. Há aspectos, e um deles é este, que nos preocupa, porque de facto há prazeres que só se têm de uma determinada forma, não é? O jornal em papel ou o jornal em digital. Sim. Muito bem. Desculpa, Madalena, eu ia só também questionar-te outra questão, questionar-te outro assunto que está relacionado com as tuas filhas, ou seja, a preocupação que tu tens com as tuas filhas. Na verdade, tu também transmites muito essas mensagens nas redes sociais, ou seja, as mensagens relativamente à maternidade e também nas tuas crónicas. Mas virando aqui um bocadinho para o consumo, e claro que tens muitas outras preocupações, mas que tipo preocupa-te, que tipo de consumidoras é que elas viram a ser um dia? Preocupa-me, e eu acho que o meu olhar para o consumo e este meu interesse que se está a aprimorar mais também vem muito delas, não é? Do tipo de planeta que no fundo elas vão ser, elas e as novas gerações, né, vindouras, são os herdeiros do nosso planeta. Então preocupa-me bastante o consumo, e eu acho que, por exemplo, uma coisa que me iria... Agora a minha filha está na escola, a Sofia, e uma coisa que eu acho que me iria fazer estremecer um pouco era, e ao mesmo tempo iria agradecer, mas acho que elas também podem ser nossas influenciadoras dela, vir da escola e dizer, por exemplo, mãe, fecha a torneira, ou mãe, os hábitos que eles podem aprender na escola, por um lado são super importantes, mas por outro eu gostava de ser eu a transmitir-lhes um bocado isso.
apesar de eu achar que as novas gerações estão cada vez mais conscientes e cada vez mais exigentes e cada vez mais atentas e cada vez mais informadas, e isso é bonito de ver, e vê-se muita gente a educar os próprios pais. Não é? Claro. Então sim, preocupa-me muito os comportamentos que elas vão ter nesse sentido, e aí não há novidades, que acho que é educar pelo exemplo e é tentar não ser extremamente consumista e começar, o meu interesse pelo consumo consciente vem muito por causa delas, vem muito num pensamento que eu tive. Eu não posso estar a consumir, porque a verdade é que eu não tinha essa consciência antes. Acho que muitos de nós se calhar não tínhamos, bem, vocês se calhar na vossa profissão têm mais, mas eu acho que vem um bocadinho por aí, que é assim, acho que é 35% mais consumimos 35% mais do que o planeta consegue aguentar. E eu quero que o planeta aguente, eu quero que elas tenham um planeta para viverem, portanto eu acho que estou a fazer mudanças nesse sentido e quero fazer cada vez mais para elas. Para ensiná-las como deve ser. É engraçado é que tem desenvolvido muito essa questão, também nas escolas. Nós temos um projeto que é o DECO Jovem, em que vamos às escolas, porque não só pela importância de começar a educar os consumidores desde novo, mas também, como dizes e bem, porque eles têm um ótimo efeito multiplicador da informação e também são influenciadores dos pais, e portanto vamos muito por aí, e os resultados são muito engraçados. Mas Helena, passava agora a uma segunda parte desta nossa conversa, uma dinâmica que nós fazemos para os nossos convidados, a que chamamos respostas rápidas para hábitos de consumo pessoais. Então eu vou-te dar 2 hipóteses e tu podes escolher uma, sendo que, se quiseres, podes naturalmente justificar. Devo dizer que me estragaste aqui um bocadinho a dinâmica, porque numa das 2 respostas, desta resposta é esta, que era os maias em formato de papel ou em e-book, e já o deste. Mas começava então, estás preparada? Posso avançar? Pode. João Cabral de Melo Neto ou Sofia de Melo Braga? Sofia de Melo Braga, eu amo o João. Isto tem que ser rápido, não é? Não, podes justificar. Okay. Eu amo o João Cabral, foi das minhas maiores descobertas no Brasil, mas eu dei o nome à minha filha Sofia por causa da Sofia de Melo Braga. É a minha escritora preferida. Tenho aqui a obra toda dela e então tenho sempre que escolher Sofia, sempre. Muito bem. Olha, e para fazer desporto, skate ou empurrar o carrinho de bebê? Skate, sempre. Aliás, os 2 ao mesmo tempo, porque eu até tenho um carrinho de bebê que tem um skate. Estávamos com dúvidas de perguntar isso, ou seja, sabia essa possibilidade, mas de facto... Há essa possibilidade, eu tenho um carrinho de bebê que tem um skate e adoro, portanto os dois. E olha, pão de queijo ou bola de Berlim sem creme? Pão de queijo. Tenho saudades, só porque tenho muitas saudades. Mas também adoro bola de Berlim. Vi-te a hesitar nesta, de facto. Sim. Hesitei. Olha, estás a ver, foi fácil, estás a ver como foi fácil esta dinâmica. Foi fácil. Madalena, nós agora temos sempre aqui uma pergunta que é muito importante para a DECO, que é no fundo saber aqui qual é a opinião dos nossos convidados relativamente àquilo que a DECO ainda pode fazer relativamente a determinados setores e determinadas atividades. E como tu já falaste ao longo de todo este podcast, o que é bastante interessante, mas eu acho que aqui nunca é demais reforçar. Na tua opinião, de que forma pode a DECO influenciar os consumidores a terem assim um cotidiano até mais consciente, mais sustentável e mais informado? Olha, eu acho que é o vosso trabalho, é esse, tem sido esse, e acho que têm feito um ótimo trabalho. Na minha visão, e assim juntando agora um bocado os pontos de tudo que eu falei, eu acho que para um consumo mais consciente e para um planeta mais sustentável, eu acho que o futuro é o hiperlocal, ou seja, apostar nos produtores locais, apostar nos pequenos negócios. Eu estava a falar das pequenas livrarias, porque eu acho que esse contacto cara a cara, esse direcionamento é super importante. E eu acho que seria promover o local, promover os pequenos produtores. Eu acho que esse é o caminho necessário para conseguirmos ter um planeta mais sustentável e um consumo mais consciente. Eu conheci um bocadinho mais este mundo dos pequenos produtores através da minha agência de gestão de redes sociais, que eu, entretanto, tenho uma agência de gestão de redes sociais focada precisamente em pequenos negócios. E o que é que eu senti? Eu senti que é fundamental, unindo aqui o digital com esses pequenos negócios, divulgar mais
esses negócios e essas pessoas. As livrarias de bairro, a mercearia, eu acho que, não sei, se eu tivesse, acho que talvez vocês ajudarem a promover mais isso, credenciar mais isso, porque eu acho que isso é o caminho de um futuro sustentável. Eu conheci essas pessoas e são pessoas, não é? Acho que falarmos com uma pessoa é tão importante, irmos retomar um bocadinho isso, de irmos ali à mercearia do bairro e saber onde é que vem o peixe, onde é que vem a carne, onde é que vieram os legumes. E eu acho que isso é o futuro, e para um futuro sustentável é o único caminho, porque as grandes marcas, as grandes empresas que têm os capitais e que fazem a maior parte da publicidade, eu acho que não pode estar tudo lá, e acho que era muito importante haver uma divulgação através do digital principalmente, destes pequenos negócios, e eu diria que era por aí, assim do que eu tenho visto e do que eu tenho pensado, eu acho que é muito por aí. E é distintivo, é uma opinião bastante distintiva, eu acho bastante interessante. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Portanto, sem agradecemos dúvida. também. Estou aqui a passar 500 ideias, portanto... Mas Helena, muito obrigado por esta deliciosa conversa, pelas excelentes mensagens que deixaste aos nossos ouvintes, excelentes e importantes mensagens que deixaste aos nossos ouvintes, e vamos com certeza voltar a falar em breve, até breve, e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada eu foi um gosto. Obrigada por todo o trabalho que têm feito e continuem, e parabéns pelo podcast, está muito bom. Obrigada. Agradecemos por estarem desse lado. Continuem connosco e ouçam todos os episódios. Acompanhem-nos, comentem e partilhem. A DECO sempre consigo.